Olá, meu nome é Cristina Botalo e esse é o meu canal Cores da Cris. Hoje é um vídeo azul por aqui, azul é porque tem pintura, mas esse vídeo tem de tudo um pouco. É um vídeo meio misturado, né, de técnica mista ou mixed media, como as pessoas também chamam o tipo de trabalho que eu vou mostrar hoje. Eu vou mostrar para vocês como fazer esses pequenos mini livrinhos, né? Eles contam uma história, você pode pensar numa frase ou uma poesia que você goste, alguma coisa que você queira deixar como mensagem, ou eles podem ser só visuais, não ter mensagem nenhuma. Esse é um trabalho legal para você fazer para liberar o seu espírito criativo, vamos chamar assim. Você está com vontade de pintar, vamos supor, ou colar, ou costurar, ou misturar tudo, e você não tem muita ideia do que você vai fazer. Então essa aula de hoje é perfeita para você, porque você vai fazer um monte de coisa misturada e você pode aí inventar outras maneiras de colocar esse trabalho em prática. O importante é você se divertir, né? Então vamos começar a brincadeira. Primeiro de tudo, para fazer esses pequenos livrinhos, eu usei como base um papel que eu já tinha pintado aqui com aquarelas líquidas, tá? São essas aqui tipo Ecoline, que é um tipo de tinta muito gostoso de trabalhar, porque é uma tinta com transparência, né, e com uma coloração assim super intensa. Eu já tinha um papel pintado assim, que eu fiz em um outro momento, sobrou um pedaço e foi ele a base de tudo, né? Eu fiquei imaginando o que fazer com aquele papel pintado. Eu tinha feito uns círculos assim bem aleatórios, né? Só aqui tem um pequeno recorte, né, do papel que eu usei como base. É um papel para aquarela, justamente porque eu vou trabalhar com aquarela líquida, e essa foi a base do meu trabalho. Mas eu fiz também um monte de outras coisas usando tinta que vocês podem fazer em qualquer momento aí na casa de vocês. Vamos supor que você está meio entediado, não tem muito o que fazer, você pode pegar um pedaço de papel em branco e com canetas de aquarela fazer um monte de pequenos desenhos. Sem muito critério, sem ficar pensando num tema, simplesmente soltar a mão e se divertir um pouco. Essa foi a ideia que eu usei aqui também. E depois eu acabei passando também para a pintura em tecido a mesma ideia. Eu peguei um pedaço de popeline, né, que é um tecido de algodão branco, pode ser popeline ou tricoline ou um pedaço de algodão cru, enfim, um tecido comum que eu tinha aqui, e usei tintas para pintar tecido líquidas, são as tintas que a gente usa para pintar seda, né, que são tecidos finos. Essas tintas, elas são mais fluídas, elas têm essa consistência meio parecida com a aquarela também. E o que eu fiz aqui foi simplesmente pintar o tecido também com vários desenhos assim bem aleatórios, sem muito critério. Em alguns casos eu usei uns pequenos carimbos para estampar, mas eu deixei a imaginação fluir. E agora eu vou mostrar para vocês como reunir tudo isso num trabalho, né, que são esses mini journals. Então vamos começar. Eu vou mostrar primeiro a pintura com aquarela líquida para você usar como base para o seu trabalho. Bom, eu estou usando aqui um pedaço de papel, como eles são muito pequenos, esses mini journals, eles têm mais ou menos 5 por 6 centímetros, então qualquer pedaço de papel vai servir. E estou usando aqui um pedaço de papel para aquarela, um retalho que eu tenha. Se você não tem papel para aquarela, procure usar um papel mais grosso, tá? Porque essa é uma tinta líquida, se o papel for muito fino, ele pode ficar muito manchado, passar para o verso, enfim. E também ele não vai ter, vamos dizer, ele não vai ser encorpado o suficiente para a gente montar as páginas. Então esse é um papel de gramatura 180, um papel mais grosso. Pincel redondo, essas tintas aquarela líquidas são solúveis em água, tá? Então eu tenho aqui um recipiente com água para lavar o pincel quando eu for trocar de cor. E aqui, ó, lembra o que eu falei no início, é soltar a mão e se divertir. Eu fiz isso, simplesmente círculos, tá? Que eu fui fazendo com cores diferentes dessa paleta que eu escolhi, que tem tons de violeta, azul e rosa, tá? E eu fiz os círculos bem assim, aleatórios mesmo.
Se você for trocar de cor, aí você tem que lavar o pincel, mas se você está usando a mesma cor, não precisa. E alguns círculos eu fiz mais largos, outros eu fiz um pouco mais estreitos. Você pode encostar um no outro. E você não precisa fazer só círculos, você pode fazer qualquer forma que você tenha vontade, né? Usar aí a mão livre mesmo. Quando você encosta, né, a aquarela líquida uma cor na outra, você vai observar que acontece isso aqui, ó. Dá uma leve misturada e outras cores vão surgir. Então fique à vontade para fazer isso também, tá? Eu fui fazendo esses círculos bem à vontade, deixando espaços em branco no papel, tá? Eu não cobri todo o papel, não. Então todo o papel ele ficou ainda com partes em branco. E depois de usar o pincel redondo, assim, nessas pinceladas, eu peguei um pincel um pouco mais largo e chato, né, um pouco mais durinho, e fiz o seguinte, ó, dei umas respingadas, vou pegar um pouquinho mais, respingadas de tinta. Você pode usar um pincel mesmo, ou pode usar até uma escova de dente, qualquer coisa aí que você vai conseguir criar esse efeito manchado, tá? Tô lavando minha mão aqui para não sujar. Essa tinta, ela tinge bastante, mas ela limpa fácil com álcool ou água, tá? E essa é a base dos livrinhos, simplesmente um papel de aquarela com círculos e alguns respingos de tinta, tá? É bom pra gente soltar a mão, eu gosto desse exercício para isso. Agora eu vou organizar aqui a minha mesa para poder partir para a próxima etapa. Para fazer esses livrinhos, eu vou usar para cada um deles 3 páginas com a medida 5 por 6 centímetros, aqui eu já cortei no tamanho certo, e vou mostrar aqui para vocês, ó, cada livrinho tem 3 páginas, mas elas são duplas, tá? Elas têm frente e verso, inclusive porque assim elas ficam mais firmes, né? Ele fica mais durinho. E o que eu fiz? Eu costurei dois pedaços, né, de 5 por 6, 2 partes, para montar cada uma das páginas. Então agora eu vou costurar, e eu costuro com máquina mesmo, eu gosto muito de costurar papel. E aí a dica é a seguinte, para as páginas ficarem, para você conseguir costurar bem juntinhas, né, elas já estão cortadas na medida correta, use esses clipes de papel para segurar no começo. Depois que você costurar um pouquinho, aí já não tem perigo de sair, mas no começo, se você não segura os dois juntos, pode escapar. Eu estou usando um ponto reto comum da máquina de costura, uma máquina comum também, tá? Se você não tiver máquina, não quiser costurar, você pode colar os 2 pedaços de papel. Eu vou costurar com linha preta. Depois que eu costurei uma das laterais, eu corto a linha e eu sempre deixo o excesso de linha. Aí eu viro, já posso tirar um dos clipes e vou costurar as 4 laterais. Já costurei, como vocês estão vendo, e eu vou deixar os fios aqui, né, aparecendo. Isso faz parte do meu trabalho. Agora eu vou furar as páginas, tá? Porque para fazer o livrinho, ó, eles têm os furos, são 3 furos, e por esses furos eu amarrei, né, uma alcinha de tecido. Então eu preciso fazer os 3 furos no mesmo lugar. O melhor jeito para fazer isso é você montar um guia, um gabarito, como a gente chama. Você pega um pedaço de cartão, papelão, esse papelão cinza, e você, com a mesma medida, né, 5 por 6, e você já marca aonde você quer os furos e faz os primeiros furos. Usando esse gabarito,
Aí é fácil, porque todas as páginas você sabe que o furo vai ficar no mesmo lugar. Aí você só tem que riscar com uma caneta, aqui um lápis, né, para marcar a posição em que você tem que fazer o furo. E para fazer o furo, você vai usar essa base aqui para furação e para colocar ilhós e um furador de papel como esse, tá? De metal que a gente coloca na posição que a gente quer trabalhar e bate com um martelo de madeira. Bom, aqui tá então as páginas todas, né? As 3 você tem que furar separadamente. E esse livrinho eu já comecei a trabalhar nas outras páginas que elas estão aqui, ó. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, ele vai ficar montado assim. Agora, eu vou mostrar uma outra, vamos dizer, uma outra brincadeira de desenhar e de colorir que vocês podem fazer e que eu usei para esses livrinhos e que é bem divertido também. Eu vou usar agora um papel para aquarela, mas um papel fino, tá? Esse aqui é um papel de 80 de gramatura, ele é próprio para aquarela, mas ele é fino. E por que ele é fino? Porque eu vou recortar e vou colar em cima desse grosso. Então agora não precisa ser um papel grosso mais, mas é importante que seja um papel de aquarela, porque eu vou usar essas canetas de aquarela, tá? Essas canetas, elas têm 2 pontas, uma ponta fina e uma ponta pincel. Elas têm aqui tinta aquarela, né, a base de água. E agora é só diversão mesmo. Eu vou fazer uns desenhos bem à vontade, embora. Se você tem alguma ideia de algum tema, né, que você vai trabalhar no seu livrinho, você pode fazer desenhos desse tema. Esse que eu vou montar aqui, por exemplo, é um livro que o tema é o espaço. Então, eu vou fazer, por exemplo, formas espaciais, vamos dizer assim. Eu posso fazer astros, posso fazer estrelas, mas enfim, a ideia é que você solte a mão e se divirta, né? Então, tanto faz o desenho que você escolher aqui. E essa caneta de aquarela, ela tem essa característica de aquarela mesmo. Então, se você coloca uma cor e vem com outra, ó, elas se encontram e elas podem acabar, né, misturando uma com a outra e criando uma outra cor. Tá? Então, você consegue dar um efeito bem interessante com essas canetas. Elas são da marca Winsor & Newton, que é uma marca bem tradicional também de tinta, bem legal. Eu gostei bastante de desenhar com essas canetas. E aí é só brincadeira. Como eu vou recortar esses desenhinhos depois, para aproveitar ao máximo o papel, ó, mesmo espaços pequenininhos, eu ocupei fazendo os desenhos, tá? Eu não deixei nada, é só um espaço mínimo mesmo entre eles. E, ó, eu vou mostrar essa folha aqui que eu já fiz bastante. Vocês podem ver também que eu sempre gosto, né? Essa é uma característica do meu trabalho, de fazer o detalhe em preto, o traço em preto no final. E aí, para fazer esse traço, aí eu usei essa caneta, a Ident Pen, porque ela tem uma ponta mais fina, que é uma ponta que eu gosto bastante de trabalhar, tá? Essa caneta também tem a preta, né? A de aquarela também tem a preta, ela tá aqui. Só que mesmo a ponta mais fina dela é um pouquinho mais grossa, vocês estão vendo? Então eu prefiro trabalhar com essa, que é mais fininha, e com ela eu consigo fazer um grafismo, os detalhes. Eu gosto muito de fazer espirais. E quando eu faço contorno, eu faço o contorno desencontrado, tá? O ideal aqui, claro, é você deixar secar um pouco a tinta de baixo, né, a aquarela que você já fez, porque enquanto ela tá úmida, vocês viram que eu passei a caneta e ela não pegou muito bem.
porque a tinta de baixo tá úmida. Então o contorno é legal fazer depois de um tempo. Primeiro você desenha todo o seu papel. Isso é bom para a gente se distrair mesmo. Você não tem muito o que fazer, fica aí colorindo. E aí você vai preenchendo essa folha. Depois você vem com a preta e faz o contorno em todas elas, tá? E esses desenhinhos a gente vai usar recortando depois. Então eu vou reservar aqui do lado que eu já vou usar, tá? Deixa eu voltar, tem muitas etapas esse trabalho, né? Como vocês podem notar. Vocês lembram que eu mostrei no começo da aula esse tecido que eu pintei aqui, né? Então, esse tecido eu pintei para fazer uma série de trabalhos, outras ideias que eu vou trazer para vocês depois, mas também para montar esses livrinhos, porque é com ele que eu vou fazer essas alcinhas aqui e amarrar, tá? Então, eu pintei o tecido, vocês estão vendo que são listras, né? Em alguns casos eu usei carimbo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa. Por exemplo, ó, essa florzinha aqui era um carimbo, esse coração é um carimbo, então eu passava tinta aqui e vinha carimbando. Eu usei tinta para tecido líquida, tá? Se você não tiver, você pode usar uma tinta acrílica, tá? Enfim, como a gente vai pintar esse tecido, mas não vai lavar, ele vai ser usado para outras finalidades, né? Então não importa muito a tinta que a gente vai usar aqui. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar uma tira bem fininha dele. Então eu venho aqui, ó, dou um picotinho e vou cortar uma tira mesmo, ó. Eu quero uma tira de tecido com esses detalhes coloridos para usar para amarrar. Dá mó dó, né, de cortar o tecido, mas não tenha dó. Vai ficar bonito e eu vou fazer outras coisas com esse tecido depois. Quando eu estava fazendo essa pintura, eu aproveitei e peguei também rendas, esse bordado inglês, várias coisas que eu tinha aqui no meu ateliê, pedaços pequenos até, que eu tinha uma sobra de bordado inglês, uma sobra de renda, e fui pintando com o resto de tinta. A tinta que sobrava ali do tecido, eu passava com pincel aqui nessas rendas, porque eu vou usar, né, essas rendas também para montar as minhas páginas aqui. Eu vou fazer pequenos recortes, enfim. E a montagem, na verdade, é uma coisa que cada um vai fazer com o que tem à mão. Por exemplo, aqui eu tinha uma fita decorada, né, com esse acabamento, que foi uma coisa que eu comprei pronta. Aqui também, ó, esse é um cordãozinho de fazer acabamento em peças de roupa, em bordado, que eu coloquei, que eu colei aqui, eu comprei pronto. Né? Mas aí você pode usar o que você tiver à mão. Eu gosto muito de pintar tecido, né, para fazer alguns trabalhos, já publiquei até alguns vídeos aqui em que eu uso esses tecidos pintados. Então eu usei recorte desses tecidos, né, enfim, usei coisas que eu tinha aqui no meu ateliê. Então aqui, por exemplo, ó, nessa página, eu colei um pedaço da renda colorida, tá? Além dos apliques que eu desenhei. Aqui eu colei um pedaço de tecido pintado e os apliques. E para fazer as colagens aqui, você pode usar a cola branca, no caso dos tecidos, tá? E no caso dos papéis, você pode usar até cola em bastão, que também fica legal, tá? Uma outra coisa que você pode fazer, que eu vou fazer agora, é pegar um pedacinho da sua fita, renda, bordado inglês ou tecido que você pintar e costurar também na página, tá? Então, o que eu vou fazer agora, só para eu imaginar como é que vai ficar esse meu livrinho? Eu vou montar as páginas aqui sem fixar ainda, tá? Só para ver a dinâmica dele. Eu tenho uma renda aqui embaixo, nessa página, tá? Ela aparece do outro lado. Essa página tem uma renda aqui, então nessa aqui eu vou colocar um detalhe saindo para a lateral, tá? Eu vou cortar um pedacinho aqui, por exemplo, ó, mais ou menos desse tamanho. Eu posso colar, mas eu posso também costurar, tá? Então eu vou aproveitar que a minha máquina tá aqui e vou costurar esse pedacinho de bordado inglês, mas eu vou costurar aqui no canto, deixando essa abinha solta. Prontinho, ó, tá costurado. E agora, assim, só para eu rever aqui o meu
o meu livrinho, ó, ele tem um detalhe de renda aqui e um bordado em inglês nessa outra página aqui, que a gente vê dos dois lados. O verso, ele tem mais, ele aparece mesmo como verso, a fita branca, mas a linha branca, né, do bordado em inglês, mas não tem problema, fica no conjunto, fica tudo bem interessante. E agora eu posso complementar, por exemplo, com alguns carimbinhos, né? Eu tenho uns mini carimbos aqui, ó, de borracha, que tem uns desenhos bem legais. Como o tema desse meu livrinho é o universo, eu vou usar um desses carimbos aqui nessa página, que é a página em branco. Aí vale a dica novamente, você pode usar o que você tiver à mão. Pode ser tinta de carimbeira mesmo, sabe? Pode ser tinta PVA. No caso, eu estou usando aqui uma tinta acrílica, tá? Que é uma tinta decorativa. Mas você usa o que você tiver à mão, tá? Não se preocupe muito em providenciar um monte de material diferente para fazer esse trabalho. O importante é você usar os materiais que você já tem. E agora eu vou pegar o meu papelzinho que eu chamei. Essas pinturinhas aqui eu dei o nome de confete, né? Porque parece mesmo um monte de confete colorido, não parece? Então eu resolvi batizar assim. E vou recortar alguns desses desenhinhos aqui, ó. Vou começar por esses do cantinho, que são do tema desse livrinho, que é o espaço. Lembra que eu falei, ó, aproveita todos os cantinhos de papel, qualquer pedacinho vai servir. Isso aqui é um trabalho para a gente passar o tempo mesmo, se divertir. Você gosta de trabalhos manuais, acha que você não faz arte? Olha quantas artes você pode fazer. Um monte de coisa bem fácil, não tem nada complexo. E você pode fazer um trabalho bem interessante. Carimbo, gente, inclusive tem carimbos com palavras, para quem gosta de escrever com algumas frases. Tem carimbos de letras, que aí você mesmo vai construindo as suas palavras, né? Foi o carimbo de letra eu usei aqui, ó, para carimbar sol, tá? Você pode, se você gosta de escrever com a sua caligrafia, você pode escrever. E aí você pode usar tanto tinta com pincel como caneta permanente, tá? Ó, vou cortar aqui mais esses dois. Essa tesoura é uma tesoura própria para papel, né? Ela tem a ponta bem fininha. E isso é importante porque, como vocês estão vendo, os desenhos são bem pequenininhos. Eu tenho um gosto particular por coisas pequenas, né? Eu sempre gostei de fazer, por exemplo, as minhas serigrafias em pequenos formatos, os pequenos livrinhos de artista. É uma coisa muito pessoal, talvez você não goste de coisas tão pequenas, então tudo bem, você pode fazer essas mesmas técnicas para um trabalho com uma dimensão maior, tá? Mas eu gosto de trabalhar com coisas miúdas, então eu me divirto. E é bom que a gente aproveita qualquer material que a gente tenha, tá? E agora, como eu falei para vocês que eu escolhi um papel fino, justamente porque fica bem fácil da gente colar, até mesmo com essa cola bastão, tá? Para colar papel sobre papel, ela é ótima porque ela não umedece, né? Ela não molha o papel. E por que isso é importante, gente? Porque essa base aqui, o papel que a gente pintou com a aquarela, se você usar uma outra tinta úmida por cima, ele pode começar a borrar, a manchar, a soltar a tinta. Então, usando a cola de bastão é melhor porque não vai acontecer isso, tá? Aí, ó, aqui basicamente, praticamente já secou a tinta preta, ela seca rápido. Eu posso fazer os detalhes aqui atrás. E eu já tinha deixado até esse carimbinho aqui que eu escrevi uma mensagem, né? Mando mensagens por todo espaço a alguém aí, ó. Você pode deixar esse recadinho como um recadinho, vamos dizer, secreto. Você pode dobrar e encaixar ele em algum detalhe da sua colagem. Ou você pode colar só uma ponta e deixar ele dobrado para a pessoa ter que abrir. Vou fazer isso, ó. Eu vou pegar a cola bastão, vou passar,
grudou uma pontinha aqui de papel. Eu vou passar a cola bastão só nesse quarto, um quarto, né, do papel, ó, de forma que para ler a pessoa tenha que abrir, tá? E aqui vou continuar colando. E você vai decorar todas as páginas, né, cada uma delas, antes de amarrar, né, antes de fechar o livrinho. Então, primeiro você faz tudo o que você quer fazer. Se você vai colar tecido, se você vai colar papel, se você vai carimbar, né, faça tudo nessa primeira etapa. E aí você vai montar os seus livrinhos, ó, as páginas estão prontas. Você pode definir agora a ordem que você quer colocar a página, né? Eu tinha pensado assim, essa no meio e essa do recadinho é a última. Nessa hora, eu faço o seguinte, eu dou uma olhada aqui nas linhas, dou uma organizada, porque às vezes eu corto um pouco a linha para ficar, né, para não ficar uma coisa tão desalinhada. Eu venho aqui, ó, e tiro o excesso, né? No caso, se tiver uma ponta muito maior que as outras, né? Isso é importante. Ah, pessoal, eu cometi um erro aqui, que agora que eu percebi, ó. Eu colei o meu recadinho no buraco. Já vou tirar e afastar ele um pouco, tá? Foi uma falha. Eu não posso, obviamente, tampar o buraco, porque eu vou usar para amarrar agora. E todos esses trabalhos que eu fiz, o papel, né, o confete, né, que eu chamei assim, e o tecido, eu vou usar em outros trabalhos também. Isso aqui foi só uma primeira brincadeira. Ó, vou passar a cola e aqui, ó, ficou a marca daquela primeira cola que eu coloquei. E eu venho aqui e tampo, para ficar um acabamento bem legal, tá? E agora, aquela tira de tecido que eu cortei, eu vou usar para amarrar. Eu venho aqui, passo pelos 3 furinhos, vou amarrar. Deixo uma pontinha sobrando, mas para economizar o material, ó, eu nem corto muito. E esse tipo de livrinho, assim, é como eu falei, você pode usar para mandar uma mensagem. Ele é como se fosse uma variação, daqueles cartões com mensagens, só que muito mais interessante. E nesse tipo de trabalho, você pode exercitar toda a sua criatividade. Falar, eu gosto de fazer arte, mas não sou artista. Todo mundo tem um pouco de artista, é só despertar. E o seu livrinho tá pronto. Então, pessoal, aqui é minha pequena coleção de mini livrinhos e tudo começou porque eu queria aproveitar um pedaço de papel que eu tinha pintado com aquarela e não sabia o que fazer com ele. Aí eu juntei um monte de coisa gostosa de fazer, pintar tecido, pintar fita, pintar renda, estampar, costurar, carimbar e fiz os meus livrinhos aqui que são pequenas mensagens para espalhar por aí. E se você gostou desse vídeo, assista outros vídeos com técnicas assim mistas que eu já ensinei aqui no meu canal. Inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos vídeos.
toda semana tem uma novidade por aqui. Visite meu blog também, o link está na descrição desse vídeo. Até o próximo!